Mas a primeira pergunta de hoje foi sobre sexualidade. Por que não se fala tanto na igreja hoje? Porque até hoje, no imaginário, na pulsão inconsciente e coletiva do cristianismo todo, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conquanto todo mundo com a mente diga, os literalistas vão dizer, foi um fruto pendurado numa árvore que a Eva foi lá, pegou e comeu. E se forem levar o livro de Enoque a sério nos seus detalhes, vão dizer que é tamarindo. E os muçulmanos diriam outra coisa. Enfim, irão por aí. Mas, psicologicamente, foi a pepeca. Foi o sexo. Por quê? Porque a primeira coisa que o tal do fruto fez foi Eva olhar e dizer, uau! E o Adão dizer, minha filha, o que é isso que você tem entre as pernas? Então, é tão latente a fixação sexual quanto a Bíblia faz ser na narrativa do Gênesis. Qual é a primeira consequência? A gente estava pelado. E o que eles cobrem? O sovaco? A orelha? Os olhos? Não, é o pinto e a pepeca. Então, o pinto e a pepeca, nesse sentido, a gente não pode deixar de admitir que Freud é judeu mesmo. Porque a fixação no pinto e na pepeca está presente no judaísmo e ficou mais do que presente no cristianismo, mais do que no judaísmo. O Davi sobreviveu na Bíblia porque era judeu. Sim, um Davi apóstolo podia ter escrito todas as cartas que Paulo escreveu, mas teria sido queimado, porque os crentes são piores do que os judeus nesse quesito, não é? E, conquanto eles tivessem apedrejamento para as mulheres e tudo mais, raramente a gente ouve falar de um homem que dançou junto nessa história, né? Era uma confraria muito masculina. Agora, aqui e acolá tinha um que levava pedrada para servir de exemplo, mas, em geral, a fiel depositária do sêmen é que era a coitadinha que não tinha como explicar o que tinha sido depositado dentro dela, né? Naquele tempo. Apenas constatava-se que dali saía algo masculino. O que e por quem, né? E aí, o cristianismo sofreu influências dramáticas do platonismo, do gnosticismo, do estoicismo, que são todas filosofias dicótomas, que fazem separação entre corpo e espírito, entre matéria e espírito, sendo a matéria ruim e o espírito bom. Ora, como a pulsão sexual é uma pulsão instalada naquilo que o Novo Testamento chama de carne, e lembra da conversa de ontem sobre mundo, carne, tudo isso que a gente conversou, que eu disse que algumas das maiores doenças cristãs vêm da falta de compreensão e de distinção entre essas coisas. Como está associado a isto, obras da carne. Aí, quais são obras da carne? Se associa a adultério, prostituição, impureza, não sei o que e tal. Conquanto lá tem a inveja, aquelas outras listas todas que ficam bobaginha, que a gente cura com Tilenol, mas recomenda quimioterapia e radioterapia apenas para as coisas relacionadas às doenças do pinto e da pepeca. Então, a fixação é tão grande em razão disso, que a gente vai elejando na própria Escritura as gravidades dos pecados conforme eles se vinculem à sexualidade. E como a sexualidade é algo também que se manifesta explicitamente, você raramente ouviu dizer, nessas igrejas que disciplinam,
que elas disciplinem alguém porque o cara foi acusado de... Ele é deputado federal e foi apanhado com a mão nas propinas no Congresso e tudo mais, ele é afastado do Congresso, mas ele continua pastor da Assembleia de Deus lá, fazendo parte dos anões do orçamento e abençoando o povo por aí afora, porque foi só um roubinho. Isso é bobagem, meu Deus. Qual é o pastor no Brasil que vai ter coragem de falar com ele sobre roubo? Se já fez tanto conchava com o cara, você diz, pô, que pena que a nossa mamata acabou, meu irmão, mas vamos ver se na próxima você volta. Agora, enquanto o indivíduo puder transar sem ser descoberto, Ele vai. não tem problema. O grande problema é se deixar descobrir. É se tornar esse otário que ou confessa ou que se deixa flagrar. É igual na Aí lei do vem, Moisés. Tinha que ser pego nós em flagrante, estamos vivendo a mesma coisa, né? Então aí até os que já pegaram aquela mulher flagrada em adultério, que já andaram com ela, estão ali juntados para jogar pedra. Não tem problema. A gente participa. Eu não fiz parte da otarice. Quando eu fui lá, eu entrei, saí bonitinho, lavei correndo, ó, cheirosinho, e ninguém soube, então bobos são eles, deixa eu jogar pedra lá. Então a pergunta é, por que não se ensina? Por quê? Porque esse é um assunto demonizado, diabolizado, que pertence ao mundo das coisas ruins e que tem um histórico de... É anterior a Constantino, a doença sexual da igreja. A gente não pode colocar essa doença toda na criação do cristianismo. A gente vê essa luta já nas cartas de Paulo, no segundo século ela aumentou, o radicalismo sexual cresceu, e nas abstinências, porque dificilmente se sabe fazer equilíbrio. Então, se você se torna um cristão libertino, do ponto de vista sexual, você vira o que no livro do Apocalipse se chamaria um discípulo dos Nicolaitas, um daqueles amigos de Jezabel, lá de Tiatira. Aí a tendência do Habib é dizer, como Elmo frequenta o mesmo grupo que eu, e está agora advogando essa causa, fez disso um evangelho. Está convidando o pessoal para, depois das reuniões, saírem para a casa dele. Inclusive, eu estou ouvindo dizer que está começando a rolar uma swingada lá. Então, ele está dizendo que é isso. O Habib também diria, porque nenhum de vocês faria nada do que eu estou transferindo aqui, como hipoteticamente. A tendência natural do Habib... O número 1 seria sair do ambiente. Número 2 é, não vou sair porque eu cheguei aqui primeiro e eu tenho um compromisso danado de amor com esse pessoal, não vou deixar isso acontecer, vou ajudar a salvar esse negócio. E aí qual é a atitude que em geral se instala? O cara vai para o polo oposto. O mecanismo é de pendularidade. O Elmo está nesse polo da libertinagem, o Habib vai para o polo da antissexualidade total. Porque a única maneira que ele entende que ele irá equilibrar as coisas. E as pessoas não entendem que ninguém equilibra extremos indo para o outro. Isso. A gente só equilibra ficando no lugar do equilíbrio. Então não importa os exageros do outro. Eu não vou deixar de fazer nada do que seja bom e vida, só porque alguém pegou algo que nessa medida aqui é bom, e fez disso aqui a medida de uma caixa d'água que mata todo mundo. Então não é porque ele fez disso um exagero que eu vou deixar de, na medida certa, fazer. Não é porque ele virou um libertino que eu vou deixar de fazer amor com a minha mulher com toda alegria e liberdade. Não é porque o outro se tornou um swingueiro que eu vou ficar numa angústia tão grande que vou começar agora a pregar a antítese disso tudo, que se manifeste como quase que uma provocação de abstinência sexual por parte dos que não entraram na onda. Então a igreja nunca conseguiu ser ela mesma o equilíbrio. Ela sempre se torna antítese. O outro polo.
Aí, conclusão, quem vai sendo o equilíbrio aqui no meio não se parece nem com o polo reativo, nem com o polo propositivo. Aí, os que são, no caso aqui, os libertinos, acusam esse indivíduo aqui do meio de ser indefinível. E esses aqui do mesmo modo, sem saber interpretar. Porque o que é mais difícil de compreender nisso tudo é o caminho do meio simples, do equilíbrio sadio, que é o que Paulo diz que ele mesmo não negociava. Quando ele fala aos Efésios, olha, não abram mão, fiquem firmes, não negociem com eles, vocês são a minha esperança e glória, não deixem eu ter corrido em vão, não abram concessões nem para um lado nem para o outro, não caiam no legalismo nem na libertinagem. O convite é para essa vida aqui, de beleza, de equilíbrio, de santidade. Isso. Vocês são minha glória e coroa no dia de Cristo Jesus. O que ele está falando é isso. Fiquem nesse caminho aqui do meio. Agora, para quem quer uma instrução legal sobre a história sexual da igreja, eu já tenho citado 10 vezes no site, em outros lugares, porque eu não encontrei ainda material melhor, histórico. É um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus, de uma autora alemã, que eu soube que está aí esgotado no meio, mas você acha no Amazon, nos sebos da internet, tem muito para vender ainda. É o melhor trabalho sobre essa história da sexualidade. Quem lê aquilo entende a doença inteira hoje. Quem quiser entender a doença sexual do cristianismo, leia esse livro, porque você vai ver que do 2º século para frente foi só maluquice o tempo todo. De modo que com esse eco, com as reverberações doutrinárias, com os reforços sistemáticos de 1800 anos de repressão, não tem como o cristão, e o cristão quanto mais legalista, quanto mais santarado, quanto mais puritano, quanto mais seja essa a linha dele, quanto mais reprimido ele seja, mais tendente a surtar, a perder a cabeça, ou a ir para aquele lado neurótico que o torna homofóbico, ou persecutório, ou aquele moralista que fica querendo acabar com tudo, outdoor, de mulher pelada, de revista pornográfica, que quer se unir a todas as guerras do Congresso para proibir tudo, mas ele só tem essa fixação porque esse tema não sai de dentro dele de dia e de noite, ele sente pressão no ventre, ele transforma o tesão dele em raiva. Ou então ele vai para aquele polo da concessividade, porque ele não aguenta segurar aquela crosta muito tempo, o vulcão explode, e aí ele começa a ficar aquele doido que surta de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses ele paga uma prostituta, ele passa um fim de semana doidão, ele entra em tudo da internet e depois ele para, aí ele se santifica 1 mês e meio, e vai. Aí ele não percebe que o negócio vai diminuindo, o intervalo vai caindo de 2 meses para 45, para 1 mês, para 15 dias, para 1 semana, daqui a pouco ele está todo dia, depois ele está de manhã, de tarde, de noite, depois ele me escreve dizendo eu estou tarado. E eu não sei por quê, porque eu estou na igreja o tempo todo. Agora, se ele for abrir o coração dele com o pastor, ele vai ser disciplinado. Se ele contar para um irmão, ele vai ser dedurado. Ou então ele vai dizer assim, olha, eu também faço, você não quer ir lá para casa para a gente fazer junto? Aí vai ter um parceiro. Tá meio difícil. O nome do livro que você sugeriu Eunucos por Amor ao Reino de Deus. Eunucos por Amor ao Reino de Deus. De uma editora católica. Isso. E é uma teóloga católica. Ótimo. É a tese de doutorado dela. É fácil achar na internet. Sim.